aí, pessoinhas? Como que anda a saúde mental de vocês? Sabiam que a saúde mental já atingiu mais de 1 bilhão de pessoas no planeta? É algo que afeta muita gente, mas que era um assunto que ficava escanteado e começou a ganhar mais atenção por agora, principalmente depois da pandemia da Covid-19, porque houve um aumento expressivo de diagnósticos. Qual que é a importância de lidar com as nossas ansiedades, medos e frustrações sem pirar o cabeção? Eu sou a Judite Aragão e vamos falar sobre esse tema que é substancial, a saúde mental nas nossas vidas e no ambiente de trabalho, porque afinal é o nosso ganha-pão. Hoje a gente conversa com a Georgia Antoni, psicóloga e especialista em saúde e segurança na indústria do SESI. Com ela a gente vai falar sobre a importância de priorizar a saúde mental na coletividade e na vida profissional. Quem também está com a gente é o Hamilton Cabral Júnior. Ele é gerente de promoção de saúde e desenvolvimento humano. Ele vai falar sobre os desafios de implementar ações de saúde mental nas empresas e por que isso é tão importante. Vem com a gente! E, Georgia, eu queria começar com você para falar sobre a sua defesa de que a saúde mental ela tem que ser uma prioridade nas políticas públicas. Por quê? Porque, assim, na verdade, a saúde mental ela já vem desafiando a nossa saúde há muito tempo, né? As empresas, acho que o Hamilton também vive com isso há muito tempo, né? Para as empresas, ela já é uma das principais causas de afastamento, há mais de 3 décadas. Então, o Brasil perde muita produtividade, perde muito potencial há mais de 3 décadas. Mas a gente nunca conseguia falar sobre isso, né? É um tabu muito grande. E agora, graças à pandemia, a gente conseguiu falar sobre esse assunto, né? Então, é uma boa hora para a gente conseguir enfrentar algo que vem nos desafiando há muito tempo e agora a gente conseguiu essa coragem de enfrentar o assunto. Hamilton, quais são as suas impressões? Porque a Georgia disse, né? Era um assunto que estava escanteado e que ganhou um certo protagonismo. Como que você avalia isso por conta da pandemia? Não sei, quais são suas impressões? Então, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que olhar. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, né, colocou a depressão como o mal do século, a doença do século. Né? Como a Georgia disse, nos últimos 30 anos aí, saúde, né, doenças mentais têm sido top 3 de afastamento do INSS. De 2017 para cá, passou a ser um dos principais. Ele fica ali junto com doenças osteomusculares, né? E o outro é doenças cardíacas. Fica sendo o principal e aí passa a ser o segundo, que a gente ainda tem muito trabalho braçal, né, no Brasil. Então acaba que tem essa disputa, mas realmente doenças mentais está sempre ali próximo. E junto com a pandemia, né? Posso falar dentro da experiência aqui dentro, né, do sistema indústria, a gente teve um aumento expressivo do número de afastamentos por doenças mentais e realmente aí a gente até criou um programa específico para trabalhar com a saúde mental dos nossos colaboradores para tentar melhorar realmente como abordar, como apoiar essas pessoas e fazer a transição, né, dentro de uma doença que a gente sabe que é uma doença crônica, para a gente fazer um acompanhamento realmente longo prazo e ajudar a pessoa a superar essa doença. Até porque você falou, né, Georgia, anteriormente, que a saúde mental no ambiente de corporativo, ela é até vista como um medidor de produtividade, né? Explica isso pra gente. Porque na verdade, assim, nós do SESI, a gente acompanha um conjunto de indicadores há 12 anos, há 13 anos, desde 2010. Então a gente acompanha morbidade referida a algumas doenças, então o impacto, por exemplo, da asma, de quem tem diabetes, de quem tem hipertensão, a gente acompanha alguns comportamentos. Então aquela pessoa que faz atividade e quem não faz atividade física, né? Qual que é o impacto disso na produtividade? Os hábitos alimentares, o sono, se ela reporta estresse ou não estresse, a ansiedade, se ela fuma, se ela não fuma. Então, a gente acompanha um conjunto de
de indicadores ao longo de 13 anos. E o que a gente percebeu agora é que o estresse, a ansiedade, o sono são indicadores que são preditores de produtividade. Então, eles são os que mais afetam a produtividade. Se você quiser não só mexer na produtividade, mas mexer na saúde das pessoas, mexa nesses indicadores que são os psicossociais. Esses, a gente mede alguns. A gente mede se a pessoa se sente, tem pensamentos negativos, a qualidade dos relacionamentos, como ela se sente em relação às condições de trabalho, se ela se sente estressada, a qualidade do sono. Então, quando a gente foi avaliar de todos esses outros, quais que mais afetam a saúde e a produtividade, são esses psicossociais os que mais afetam a saúde e a produtividade. Mais do que, por exemplo, diabetes, mais do que hipertensão, esses são os que afetam a saúde como um todo e a produtividade. Então, por exemplo, a gente chegou em dados assim, a pessoa que refere um alto nível de estresse, ela tem 6 vezes mais chances de não se sentir disposta para trabalhar do que aquele que não se sente estressado, né? Em comparação com outros, por exemplo, quem tem diabetes, isso não, assim, é muito menor, né? Na verdade, o diabetes nem chegou a aparecer para a gente como um fator de risco de perda de produtividade. Eu posso pegar a lista daqui dos que apareceram como fatores de risco de perda de produtividade. E a diabetes nem apareceu, né? Então, para você ter uma ideia da importância desses fatores para a produtividade. É aquilo, né? Não está só dentro da empresa, dentro do ambiente corporativo. É preciso que se tenha um cuidado com a saúde na sua totalidade. E não só no ambiente de trabalho. Com certeza. Dentro e fora do trabalho. É isso, Hamilton? Com certeza. Realmente, assim, a doença mental, né, principalmente, ela é uma doença multifatorial. Então, a gente tem que trabalhar todos os aspectos. Ninguém fica doente só no trabalho, né? A pessoa adoece e ela adoece para a vida dela. Então, realmente, o que a gente tem que fazer é tomar um cuidado, né, e trabalhar essa questão da saúde mental do empregado, né, usando um termo mais técnico, de uma forma mais holística. A gente realmente abordar, trazer a família para dentro da empresa, né, que realmente a gente possa ajudar essa pessoa de uma maneira global, né? Não só abordar ela dentro da empresa, mas abordar os outros aspectos da vida dela que podem contribuir para a melhora ou para a piora da saúde mental. E quais os desafios para as empresas de implementar esses tipos de programa para cuidar da saúde mental dos colaboradores? Na verdade, a dificuldade maior que a gente tem para implementar esse tipo de coisa é conseguir a adesão do empregado, porque a gente estava até conversando antes, né, Georgia? A gente sabe que, assim, a mulher, ela cuida melhor da saúde do que o homem, né? Então, a gente tem uma dificuldade de trazer os homens aceitarem que eles estão com um problema, principalmente problemas mentais. Aí existe um preconceito ainda muito grande, né? Um estigma muito grande em doença psiquiátrica, doença mental. E a gente sabe que, além disso, a gente tem a dificuldade das pessoas irem em psiquiatras, usarem medicamentos, né, tarja preta, que também tem uma conotação negativa, e às vezes são medicamentos necessários, né, são, como a gente usa na medicina, né, são próteses ali, são órteses que vão ajudar a pessoa a conseguir sair de onde ela está e chegar aonde ela precisa chegar para melhorar a saúde mental dela. São tabus, né? Sim. A própria sociedade não está preparada para falar disso. Então, dentro das empresas, é um reflexo disso. Com certeza. E os colegas, as pessoas também, né? Elas precisam ter uma conscientização da importância desse tema, né, Jorge? Como é que você avalia? Não só o indivíduo ali que está passando por um período difícil, mas talvez uma sensibilidade dos colegas, dos gestores. Qual que é a importância dessas pessoas?
É tão complicado, né? A gente está numa reunião assim, e esse não é um espaço de falar de coisas pessoais, né? Então a gente vê situações onde as pessoas são cortadas, né? Tipo, não, foco, gente, vamos voltar. Eh, Acho que eu vejo um esforço da gente conseguir equilibrar um pouco isso, né? Eu vou dar um exemplo bestinho aqui para dar um exemplo. Outro dia eu estava numa reunião e eu estou convivendo com uma pessoa que está super ocupada, né, cheia de atividades, e era óbvio para mim que eu estava admirada como ela estava dando conta de fazer tantas coisas. Eu nem sei da vida pessoal, porque da vida profissional estava óbvio para mim que ela estava sobrecarregada. E ela correndo para lá e para cá e de repente ela não conseguia falar uma palavra. E era uma palavra assim, tipo, eu não lembro a palavra agora, mas era assim, prego. Uma palavra muito lápis, era uma palavra muito corriqueira, sabe? E ela, gente, eu não lembro a palavra, eu não lembro a palavra. Olha, eu esqueci como que escreve essa palavra, né? E aí eu falei assim, tá tudo bem, porque você tá muito sobrecarregada, tá na cara que você tá sobrecarregada. Gente, aí eu falei para ela assim, V, A, C. Aí eu fui falando letra por letra. E falei para ela, não tem problema nenhum, porque uma hora isso ia acontecer, tá na cara que você tá. Então, assim, dá esse espaço de tá tudo bem se você não der conta, sabe? É algo que pode surgir numa reunião e tá tudo bem, sabe? Assim, treinar as pessoas para isso. Para que tudo bem se você não der conta, tudo bem se você expressar numa reunião que, olha, falhei, não dei conta. São pequenas coisas que eu acho que você pode treinar uma empresa para deixar vir e acolher, né? Praticar a humanidade, né? É, Uhum. né? Você quer falar alguma coisa, Milton? Você estava com Então, uma... a gente aqui, com o programa que a gente fez de saúde mental, o programa Apoiar, a gente está trazendo exatamente isso. A gente já fez a capacitação da minha área e da área de desenvolvimento humano, né? Da área de promoção de saúde, da área de desenvolvimento humano, para trabalhar essa questão de acolhimento e, num segundo momento agora, a gente vai trabalhar com os gestores, porque realmente é aquilo, né? Quem toca o tambor da área. Então a gente precisa que ele tenha sensibilidade de ver as pessoas que precisam ser abordadas, né? E não só isso, ele também entender que aquela pessoa às vezes vai precisar de ter uma produtividade menor, de se afastar um tempo do trabalho, né? Porque realmente vai ser necessário durante algum tempo. A gente sabe, por exemplo, introduzir uma medicação para essa pessoa. Ela vai ficar ali em torno de 10, 15, 21 dias com a produtividade menor, porque ela vai estar se adaptando a uma medicação que vai estar mudando todo o processo neurológico dela, né? Todas as conexões sinápticas ali vão ser alteradas por conta de uma mudança de uma substância que está sendo introduzida. Então a gente precisa realmente de ter os nossos gestores com essa sensibilidade, com esse feeling, para poder ajudar, apoiar, acolher esse empregado que precisa de ajuda. Uhum. Até porque muitas vezes o empregado está passando por uma situação, por uma crise de burnout, né? Então eu queria entender, você pode falar um pouco sobre como o burnout afeta a pessoa? O que é esse treco? Então, burnout, na verdade, ele é uma série de doenças mentais, né, que podem chegar a ser o burnout. O que diferencia o burnout de uma depressão, de uma crise de ansiedade, de um transtorno adaptativo, é a relação com o trabalho, né? Então, mas como eu disse antes, assim, nenhuma doença mental, ela é unifatorial, ela sempre vai ter outros aspectos. Se sua vida no trabalho não tá boa, sua vida social não vai estar boa, né? A sua vida pessoal não vai estar boa. Então, a gente precisa de ter uma abordagem um pouco mais holística. Mas entendo sim, burnout ele existe, né, a gente tem aí, é uma coisa posta, mas realmente, assim, são doenças, né, que têm, em comum o agente causador principal ser o trabalho. Uhum. O funcionário que está ali sofrendo muita pressão, que, enfim, está prestes a ter um burnout, é possível ele identificar isso com sintomas?
Tipo, Então, o que a Georgia trouxe aí, o exemplo aham, dela é um exemplo clássico de uma é, pessoa que tá para sofrer um é, burnout, né? Ela é. tá com excesso de trabalho, não necessariamente trabalho do emprego dela, às vezes está com outros Fatores externos que fatores entram. que, com, Hum. que vão ali competir, né, com o trabalho para a questão de adoecimento da saúde mental dessa pessoa. Sabe o que eu fiquei pensando hoje, vindo no carro até? A gente tem alguns eventos na vida que o trabalho, a lei reconhece e até dá um tempinho para a gente se adaptar. Por exemplo, você casa, tem uma semana de licença. É mais para curtir essa semana, mas no fundo, acaba sendo um tempo para adaptar, né? Se alguém morre, você tem uma semana para se adaptar e tem toda uma burocracia para resolver. Se o filho nasce, você tem um tempo legal para se adaptar a isso. Mas tem algumas coisas que a gente não tem um tempo para se adaptar e que exige, que traz uma demanda e que aí como é que você tem que se rebolar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você se separa, cara, exige um monte de coisas, né? Assim, é um sofrimento, é uma dor, é uma perda, é um luto, sabe? Uhum. E você não tem uma pausa para isso. Você tem que continuar trabalhando, você tem que dar conta da vida, você está morrendo de medo se você vai dar conta disso. Às vezes você tem filhos, e como é que eu vou dar conta? Você vai ter que. Quando você separa, você está lidando com um luto, você provavelmente vai mudar de casa e tem todo o estresse da mudança. Você vai estar morrendo de medo se você vai dar conta de criar seus filhos sem numa outra circunstância. E aí você está morrendo de medo de perder o emprego, porque você vai mais do que nunca precisar daquele emprego para dar conta da vida. E não teve pausa, sabe? Então, assim, antes de você adoecer, talvez o trabalho deveria. Porque, assim, o burnout me incomoda às vezes um pouco pensar assim: foi o trabalho que adoeceu, né? Mas, na verdade, é a falta da gente entender que muitas vezes a gente está soterrada de demandas várias e a gente precisa de uma adaptação na vida, né? Seja no trabalho, seja a família dar olha, deixa eu te dar uma ajuda aí, porque eu estou vendo que se a pessoa tem família para isso, né? Para te ajudar, porque você está sobrecarregada, né? Então, assim, separação é um do tipo que o trabalho devia falar assim: olha, se você está em processo, acho que você vai precisar de um suporte social diferenciado nesse momento da vida, porque você não vai conseguir produzir igual, de jeito nenhum, né? Se um familiar adoece, também, né? Dependendo de que familiar é esse, se é um filho, né? Se é um companheiro, se é uma mãe, um pai, então é uma sobrecarga, porque você precisa ir lá, você vai dormir no hospital, você vai dar um tipo de apoio. Então, são coisas assim que sobrecarregam também, e que aí você precisa repensar o como que, antes da pessoa adoecer, como que você vai ajustar a carga de trabalho para que ela não chegue a ter, né, um Uhum. burnout. Então, são essas coisas que eu acho que a gente pode ir pensando também, né? É que assim, quando você quebra um dedo, cai do skate, arranha, o joelho fica inchado, a gente enxerga o machucado, você fala assim, é óbvio que a pessoa não consegue andar do mesmo jeito que a gente está enxergando o machucado, né? Uhum. Eu não consigo digitar porque eu estou vendo que os seus dedos estão inchados. Esses outros machucados a gente não consegue enxergar É. para dizer, olha, precisa equilibrar, né? Então, como treinar as pessoas para enxergar, para falar, tá doendo, e aí conseguir esse arranjo no trabalho para dizer, olha, você não vai conseguir produzir igual porque tá inchado em algum lugar. E aí esse inchaço não vai conseguir, Uhum. né? É importante a gente perceber a saúde mental como parte essencial da saúde integral, né, Hamilton? Isso, né? Na verdade, assim, a gente, como a própria Organização Mundial de Saúde citar de novo, ela fala que nós somos seres biopsicossociais, né? Então, tem a questão, além da mental, tem a questão social, que também envolve a saúde mental, e ninguém, né? Ninguém é um ser humano fora de uma sociedade. Então, a gente realmente tem que ter esse contexto, né? E a questão do cuidado que a Georgia falou, assim, do divórcio, né? Da separação que você falou, e de outros aspectos, né? Adoecimento, realmente são coisas que
a gente não tem um acolhimento, né, na lei trabalhista. E talvez fosse importante, né, a gente ver uma forma de abordar isso. Quando é com a pessoa, né, a gente tem alguns recursos, por exemplo, os primeiros 15 dias de afastamento, né, são por conta da empresa. A partir daí, o empregado fica sob a tutela do INSS, né, e a partir dali a pessoa vai precisar. Mas O ideal é não afastar, né? isso, nem todos os casos vai precisar de afastar, porque se a pessoa tem uma capacidade laboral residual, né, assim, usando o termo técnico, ou seja, se a pessoa pode trabalhar, mesmo que seja menos, é melhor para ela e para o empregador que ela produza pouco, mas produza, do que ela fique afastada, né, sem produzir nada. Ela vai se sentir menos útil, o empregador está deixando de ter uma força de trabalho. Então, realmente, assim, uma maneira da gente tentar equilibrar isso. Até porque o trabalho, ele ajuda a gente a manter a nossa sanidade, né? A gente se mantém produtivo, É um fica fator feliz porque está protetor. produzindo, né? É Então, importantíssimo. ser afastado gera mais medo, gera exclusão. Então, assim, você se sente protegido, acolhido, assim, socialmente protegido quando você está no trabalho, né? Então, evitar o afastamento é muito importante. Então, chegar nesse arranjo, nesse equilíbrio, reduzir, ajustar o trabalho para que você consiga se manter no trabalho, mas numa carga mais aliviada, é muito importante para manter a saúde, para manter o trabalho. Isso. É bom para a empresa, é bom para todo mundo, né? E assim, a questão do trabalho é tão importante que tem alguns artigos que citam, eu não vou saber lembrar aqui, mas até minha própria experiência como perito judicial, a gente vê os afastamentos pelo INSS nem sempre são por saúde mental, né? Uma boa parte das vezes não é. Mas eles normalmente, aqueles que são contínuos, são alongados, eles se transformam em saúde mental também. A pessoa acaba tendo um fator ali, né, uma depressão, uma ansiedade, por conta do afastamento prolongado do trabalho também. Então, acaba que a gente vê que o trabalho é um fator importante, faz parte, né, daquele tripé social da pessoa. Ela tem a vida social, tem a vida pessoal e tem a vida profissional, né? Não tem como a gente tirar um dos pontos de apoio e achar que a pessoa vai melhorar. Não vai melhorar. Veja bem, quando você nos apresentou, você falou assim: a Geórgia é psicóloga, é especialista, blá, 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 blá. Então, fez parte da minha identidade. A gente forja a nossa identidade, quem a gente é para o mundo, para o que a gente entrega para a sociedade como profissional, né? Então, se você tira isso de alguém, você coloca essa pessoa num vazio existencial, que muitos aposentados entram também. Então, quando as pessoas se aposentam, muitos entram em depressão, né? Porque elas... E agora, quem sou eu? O que eu entrego? Qual que é a minha utilidade? Qual que é a minha razão de existir, né? Por isso que a gente precisa preparar as pessoas para que, quando elas se aposentem, elas consigam entregar alguma coisa para a sociedade, elas consigam ser úteis, elas ainda, né, tenham valor. Uhum. Então, e eu ainda vou além, porque assim, quando a gente foi apresentado, o nosso último sobrenome ali foi o quê? SESI e CNI. Isso. Então, a gente tá ligado, né, às nossas empresas. Então, realmente, isso é um fator de proteção. Se a gente perder essa identidade, esse último sobrenome ali, né, acaba que a gente realmente tem um risco maior de adoecimento. Não, a gente viu aqui nos nossos estudos que as mulheres, homens e mulheres têm demandas distintas, né? Então, elas referem um estresse maior, né? A gente sabe na nossa sociedade que elas ainda é realidade a questão da terceiro e até quarto turno, né? A questão doméstica, ela ainda é a principal responsável. Quando um ente familiar adoece, são as mulheres
a matriarca ou as filhas ou as irmãs que assumem, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu, e que, inclusive, tem sido um fator de adoecimento. Se minha mãe escutar o podcast, bichinha. A minha mãe é uma idosa, tem 87 anos, está adoecida, foi diagnosticada com Alzheimer. E recentemente tem me preocupado, né? Eu tenho uma irmã também, e tenho um irmão, e a gente conta muito pouco com meu irmão, né? Por uma questão cultural, né? Ele parece muito pouco preparado para dar uma ajuda mais efetiva. E eu me sinto mais sobrecarregada para levá-la ao médico, para assumir as questões financeiras, para gerenciar, então, essa vida médica dela, para ver o que fazer, pensar no futuro, onde que ela vai morar, a questão de toda a logística de assistência médica. E trouxe isso já, graças a Deus, aqui, tive esse espaço de trazer, porque também comecei a adoecer, né? E tive algumas infecções recorrentes e falei, gente, por que eu estou adoecendo tanto? Né? Talvez a questão do meu estresse tenha, não sei, baixado assim, imunidade. Né? E aí eu estou toda hora ficando com infecção. Eu falei, gente, que chatice, o que está acontecendo comigo? Mas, então é isso, né? Então, o quanto que a mulher acaba sendo, culturalmente, aquele ponto de referência de quem que vai se responsabilizar, seja pela mãe que adoeceu, né? Seja pelo... Então, como que isso afeta o meu trabalho? Então, teve um momento que eu cheguei aqui no meu trabalho, não só pelas infecções inúmeras que eu estou tendo, e eu mesmo tendo que ir ao médico, mas porque eu estou, algumas vezes, angustiada no trabalho, né? Eu saio várias vezes, eu levo a minha mãe várias vezes, então o meu trabalho me libera várias vezes para levar a minha mãe. Mas também porque eu me vi com medo de não dar conta de oferecer o que minha mãe precisa, sabe? E aí, graças a Deus, eu tive esse espaço de falar, de perceber. Eu demorei um pouco para perceber. Olha, eu sou psicóloga. Eu falei, o que está acontecendo comigo? E aí eu, assim, precisei parar um tempo e refletir para me tocar disso, sabe? Nem todo mundo se dá conta. E quando se dá conta, já está adoecido mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Muitas mulheres passam por isso. Então, os nossos dados, eles demonstram muito isso, sabe? A mulher sobrecarregada, ela refere muito mais estresse do que os homens. E, claro, que isso afeta, como afetou a mim, que adoeci mais, afeta ela em vários aspectos. O sono dela, a disposição dela, a motivação dela, a concentração, né? Então é isso. Aí a Georgia trouxe um aspecto negativo, eu vou tentar trazer um aspecto positivo em relação à saúde da mulher, né, a saúde mental da mulher, que a gente sabe, sabidamente, assim, a mulher se cuida mais, a mulher procura mais os serviços de saúde. Então, normalmente a gente tem menos afastamentos de mulheres do que de homens por questões de saúde mental, porque o homem deixa chegar, né, a doença a um extremo, né, para poder se afastar. A mulher, no início, tá sentindo alguma coisa, já vai procurar um médico, busca necessidade, usa medicação e consegue melhorar daquele quadro. Medicação nem sempre é a solução, né, mas assim, às vezes é necessário. Vai procurar uma psicoterapia, né, vai realmente trabalhar aquele problema para tentar resolvê-lo. E o homem normalmente não faz isso, né, ele vai protelar, vai deixar aquilo dali de lado até que vire uma bomba relógio e ele não consiga mais produzir. Então, acho que o recado é: homens, se cuidem, né? Se escutem e procurem ajuda, que tá tudo bem, né? Isso. E talvez mulheres deleguem mais, né? Deleguem, por favor. E confiem mais também nos homens. É aquilo, a gente tá falando de serviço de casa. Casa é dos dois, não dá para falar que a responsabilidade é de uma pessoa só, né? O pai e a mãe e o filho é dos dois, então realmente tem que ter uma divisão de responsabilidades. Perfeito. Isso aí. É isso. Pessoal, obrigada. Obrigado. Esse foi mais um Indústria de A a Z.
Percebeu que a saúde mental se conecta a todo o resto? Se você está passando por um período difícil, não deixe de procurar ajuda. Tá tudo bem, porque ninguém precisa dar conta de tudo o tempo todo. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e amigas, manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse podcast. E tem mais, não deixe de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido. E se lembre, daqui a 15 dias a gente tem um novo encontro por aqui. Tchau, tchau!